Oi pessoal, na nossa videoaula de hoje vamos estar falando sobre sobreposição de sinais, como resolver problemas através de utilização de gatilhos. Ao utilizarmos os gatilhos para resolver este problema, nós devemos ter em mente que quando o segundo sinal chegar à válvula, o primeiro já deve ter sido retirado. E o posicionamento dos roletes são obtidos vendo o movimento anterior. No caso de ciclo contínuo, o movimento anterior ao primeiro é o último movimento. Vamos estar utilizando como exemplo a sequência A+, A-, B+, B-, que é uma sequência indireta e justifica o uso do método. Então, aplicando o método para essa sequência, primeira coisa, reescrever a sequência, colocar embaixo de cada uma a válvula responsável pelo movimento. Então, no caso, cilindro A começa com 1, cilindro B começa com 2, cilindro C 3 e assim por diante. Avanço, par, 2, recuo, ímpar. Então aqui, lembrando que começa sempre no ímpar, começa no 3, que o 1 é reservado para a válvula de comando. Para fazer o A avançar, válvula 1.2. Para fazer o A recuar, válvula 1.3. Para fazer o B avançar, então, letra B, 2. Avanço, 2, 2.2. Fazer o B recuar, letra B, 2. Recuo, 3, 2.3. Então, nós já identificamos quais vão ser as válvulas responsáveis por cada movimento. Aí, onde é que eu vou colocar estas válvulas no circuito pneumático? Então, aí agora eu vou buscar o movimento anterior. Então, o movimento anterior ao primeiro é o último para ciclo contínuo. Então, esta válvula vai ter que estar posicionada no recuo do B, ou seja, 1.2 tem que estar situada no início do atuador B. Próximo é a válvula 1.3. Vou buscar o movimento anterior. Quando A avança, deve bater em 1.3, ou seja, 1.3 deve estar situada no final do atuador A. Próximo, a válvula 2.2. Onde é que eu vou posicionar esta válvula? Veja o movimento anterior. No recuo do A, ou seja, a 2.2 deve estar situada no início do atuador A. Aí o próximo, 2.3, movimento anterior é B+, ou seja, a 2.3 deve estar situada no final do atuador B. E aí a gente já vai colocar aqui, então temos o cilindro A, cilindro B, vamos ter então a 1.2 está no início do B, aqui embaixo. Próximo, a 1.3 vai estar no final do A. Então, ó, quando A avança, vai bater no ponto. A próxima, 2.2, deve estar situada no início do atuador A. Então, ó, no início do atuador A, põe ela aqui. E a 2.3 deve estar situada no final do atuador B. Então, eu vou vir aqui e vou colocar ela aqui, ó, 2.3. E agora eu já tenho elas posicionadas nos cilindros, ok? Agora, já com os roletes posicionados, nós podemos verificar qual começa acionado e qual começa desacionado. Então, olhando aqui, eu sei que como os cilindros vão começar recuados, o 2.2 e o 1.2 começam acionados. E a 1.3 e 2.3 começam desacionados. Então, vamos ter lá roletes acionados 1.2 e 2.2, desacionados 1.3 e 2.3. Aí vamos montar uma tabela para detectarmos a sobreposição de sinais e providenciar a retirada quando necessário. Nessa tabela, nós devemos ter os roletes responsáveis pelos movimentos de avanço e retorno de cada atuador, o estado inicial e indicar se o rolete está acionado ou desacionado. Agora observem que nós devemos construir a seguinte tabela.
Aqui nós vamos colocar cilindro A, cilindro B, e as válvulas responsáveis por movimentar cada cilindro. Então, no caso do avanço para o A é a válvula 1.2, recuo do A é a válvula 1.3. Avanço do B, 2.2, recuo do B, 2.3, ok? E aí, aqui eu devo observar o circuito pneumático, onde eu já posicionei as válvulas, tá? Para poder olhar qual é o estado inicial de cada válvula dessa. Então, ó, se eu olhar aqui no pneumático, eu vou poder observar que a válvula 1.2, ela começa acionada, porque o cilindro começa recuado. Então, eu vou indicar aqui, ó, 1.2 começa acionada. Qual é a próxima válvula? 1.3. Aí eu vou olhar aqui no nosso circuito, ele está lá no avanço do A, começa desacionado. Eu vou indicar aqui, desacionado. Aí agora a próxima é a 2.2. Vou olhar no circuito pneumático, ó, começou acionado. Então vou dizer que começa acionado. Próxima, 2.3. Vou olhar no nosso pneumático, ó, começou desacionada. Vou indicar que começa desacionada. Tá? Então esse é o estado inicial do nosso circuito, tá? Para fazer esta sequência, A mais, A menos, B mais, B menos, e aí eu coloco uma linha a mais do primeiro movimento novamente, tá? Isso é para ter certeza quem é que recebe sinal primeiro, tá? Então, eu vou aqui agora, ó, quando o A avança, que é a próxima linha, ó, que é o A mais, nós devemos anotar quais roletes que sofrem mudança de estado. E aí eu tenho que olhar onde? No pneumático. Então, ó, se o meu cilindro que estava recuado avançar aqui, ó, o que vai acontecer? Quem que vai sofrer mudança de estado? Essas duas válvulas, a 2.2 e a 1.3. Então, se eu olhar aqui, ó, o rolete 2.2 que estava acionado, agora fica desacionado. E 1.3 que estava desacionado, agora fica acionado. E aí eu vou vir indicar aqui, ó, 2.2 que estava acionado, desaciona, e a 1.3 que estava desacionado, aciona. Observem que aqui eu devo indicar apenas as mudanças de estado. Eu não devo indicar onde não sofreu alteração de estado, tá? Agora eu vou para a próxima linha. Próxima linha, o A recua. Então, quando o A recua, quais roletes que vão sofrer mudança de estado? Sempre vou olhar o nosso pneumático. Então, ó, o A recuou de novo. Quem é que muda de estado? De novo, os dois roletes, 2.2 e 1.3. Só que agora o 2.2 fica acionado e 1.3 fica desacionado, ok? E aí eu vou vir aqui e vou indicar, 1.3 agora fica desacionado e a 2.2 fica acionado. Então, olhando agora a próxima linha, é o B+, mesma coisa. Então, quando o B avança, nós devemos anotar quais roletes vão sofrer mudança de estado. Aí eu olho o nosso pneumático. Se o B avançar aqui, ó, os dois roletes que vão mudar de estado, 1.2 e 2.3, tá? Então, 1.2 vai ficar agora desacionado e o 2.3 vai ficar acionado. Então, eu vou vir aqui na linha e vou indicar, ó, 1.2 vai ficar agora desacionado e a 2.3 vai ficar agora acionado. Tá? Indico aqui. Beleza? Terminei. Próxima linha, B-. Então, quando o B recua, anotar quais roletes sofrem mudança de estado. Aí eu vou vir aqui, olho o pneumático, então B recua novamente, duas válvulas que vão sofrer mudança de estado, 1.1, 2 e 2.3. Então, a 1.2 volta a acionar e a 2.3 desaciona. Então, vou vir aqui e vou indicar 2.3 desaciona e a 1.2 aciona. Ok? Agora, eu vou para a próxima linha, que é o A+. Então, eu repito o primeiro movimento de novo na última linha aqui, ó. E aí, eu vou ver. Quando o A avança, tem que observar quem que sofre mudança de estado. Então, novamente, é o 2.2 e 1.3.
Aí agora o 1.3 vai ficar acionado e 2.2 desacionado. Então eu vou vir aqui, 2.2 desaciona e 1.3 aciona. Vou indicar aqui. Beleza. Com isso aqui agora, estamos com o gráfico pronto. Bom, terminado de preencher a tabela, o que devemos fazer? Então nós vamos olhar para a tabela e nós devemos identificar, por exemplo, para o cilindro A, 1.2 e 1.3, e para o cilindro B, 2.2 e 2.3, quem é que recebe sinal primeiro? Então eu vou vir aqui e vou identificar. Ó. Entre 1.2 e 1.3, quem é que é acionado primeiro? Então eu vou vendo aqui, ó, que os dois estavam desacionados, esse aqui foi acionado primeiro. Tá? Então eu vou indicar aqui. Ó. E aqui, ó, os dois estavam desacionados, aí acionou o cilindro B, tá? Então eu devo circundar quem for acionado primeiro. Ó, no cilindro A, esse lado aqui foi acionado primeiro, e o cilindro B, esse daqui. Então eu sei que o 1.2 vai ser acionado antes da 1.3 e que a 2.2 vai ser acionada antes da 2.3. E aí, esses dois aí eu devo trocar por gatilhos, para que eles liberem, quando chegar o segundo a receber sinal, não tenha mais sinal em cima deles. Ok? Então aqui vão virar gatilhos. Terminada a análise da tabela e já definido quais vão ser as válvulas que vamos utilizar gatilhos, vamos construir o nosso circuito pneumático e já vamos fazer ele para ciclo único e ciclo contínuo. Então observem aqui que a gente vai posicionar aqui as válvulas início e fim de curso, e aí nós definimos que a 2.2 e a 1.2 vão ser gatilhos. Aí, essas válvulas, elas não poderão estar exatamente no início, elas têm que ser um pouquinho para cima, de forma que quando o cilindro recuar, acione e deixe ela desacionado. E quando ele subir, não faz nada. Né? Aqui é a mesma coisa, ele vai ter que acionar na descida, e eu vou precisar indicar isso dentro do fluid sim, depois nós vamos ver como fazer isso, tá? E aciona e deixa ele desacionado, tá? E aí aqui, ó, ele já vai aparecer que é um gatilho, nós vamos ter que selecionar que é gatilho. E as outras vamos usar roletes normais. Então, ó, vou vir aqui agora e vou olhar, né? Cilindro A, lado direito, 1.3, que é rolete. Lado esquerdo, quem é que vai ser? 1.2 para provocar o avanço do A. E é um gatilho, só que ele está posicionado lá no início do B, né? Certo? Aí, cilindro B, 2.3 para fazer o retorno, 2.2 para fazer o avanço. E o 2.2 é um gatilho que está aqui no início do A. Tá? Muito bem. Aí eu vou precisar fazer as duas coisas, ciclo único e ciclo contínuo. Eu coloco aqui então um botão pulsante para ciclo único e um botão com trava em série com sensor, com um rolete ou com um gatilho do primeiro movimento. Neste caso é um gatilho. Observe que aí aqui apareceu um problema. Se acontecer de a gente descobrir que o primeiro movimento precisa ser um gatilho, eu não consigo dar a partida aqui com o botão com trava. Ó. Por quê? Porque o gatilho tem que ficar sempre desacionado. Se eu apertar este botão, não vai passar pressão para cima. Ó. Então, como é que eu vou fazer então? Ó, então nós vamos fazer assim. Ó. Quando eu quero fazer ciclo único, eu aperto o botão pulsante, vem sinal aqui, faz ciclo único, beleza. Quando eu quero fazer ciclo contínuo, eu aperto o botão com trava, deixo já travado, e dou um pulso através do botão pulsante. Aí ele manda um pulso aqui, começa o movimento, e depois ele já vai automaticamente resolver este problema, tá? Então, o primeiro movimento, sendo gatilho, nós vamos precisar o botão pulsante para dar partida no circuito para ciclo contínuo, tá? Então, relembrando que o acionamento apenas do botão pulsante vai realizar ciclo único. E no caso do ciclo contínuo, a gente vai precisar acionar primeiro o botão com trava e depois o botão pulsante para dar a partida no circuito. Cumpre lembrar também que os gatilhos, por a gente ter que colocar eles deslocados, eles vão provocar uma imprecisão nos movimentos. Ou seja,
inicia antes que o outro tenha sido concluído. E pode ocorrer também que não seja possível a solução habitual quando for exigido ciclo contínuo. Vamos encerrar aqui então a nossa videoaula, onde tratamos da sobreposição de sinais utilizando gatilhos para resolver o problema. Tá? Espero vocês numa próxima videoaula. Até mais!